Para você ligado no nosso canal, sejam todos bem-vindos a bordo. Tem um assunto que já chegou como uma verdadeira bomba. Direto dos Estados Unidos, a situação para Alexandre de Moraes só piora. E vem aí uma bomba ainda maior. Magnitsky, caso Felipe Martins, e essa bomba aqui, ela é gigantesca. Tá na tela, eu vou começar com o deputado Gustavo Gayer abrindo os trabalhos aqui a respeito desse assunto. A frase que a soberba precede a ruína. Pois graças à soberba do Alexandre de Moraes, eu acredito que o pior contra ele ainda está prestes a acontecer. Não é nem a Magnitsky. E eu vou te explicar nesse vídeo rapidamente como que o Alexandre de Moraes, através da sua soberba, achou que ele poderia expandir o seu viés autoritário, os seus crimes e a sua perseguição além do território brasileiro. Ele se julgava não apenas o Alexandre de Moraes do Brasil, mas uma espécie de Alexandre o Grande do novo Império Romano tropical. O Genghis Khan das prisões ilegais. E infringiu leis nos Estados Unidos, não só no caso do no Felipe Martins. Uma imagem que está circulando muito na internet é essa daqui, né? STF, aí teve os vistos cancelados, agora veio a lei Magnitsky, né? Alexandre de Moraes, a esposa, Alex e o escritório de advocacia. O caso do Felipe Martins, que é um caso que se tornou simbólico nos Estados Unidos, porque foi usado uma entidade americana para forjar uma prova para prender Felipe Martins, então isso é um crime internacional. Mas aparentemente o pior de todos ainda está por vir. É por isso que eu digo, não há outra solução a não ser o fim do Alexandre de Moraes em breve. Olha essa notícia, brasileira naturalizada nos Estados Unidos teve pedido de prisão decretada por Moraes. Então, se ela é uma brasileira naturalizada nos Estados Unidos, ela é uma cidadã americana, que mora lá desde 2012. O nome dela é Flávia Magalhães e ela teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes. Agora você vai entender a gravidade disso. Ela mora nos Estados Unidos, na Flórida. Ela postou críticas ao Alexandre de Moraes, ao Lula e ao STF da Flórida, da casa dela, de onde ela mora há mais de 10 anos, ou morava há mais de 10 anos quando as postagens foram feitas. E o Alexandre de Moraes deu por bem de mandar prender essa cidadã americana. Ele emitiu uma ordem de prisão alegando que o passaporte dela era falso. O problema é que o passaporte dela é americano. Ela é uma cidadã americana. Muito bem, para você ligado aqui comigo, a propaganda já vai sair e a gente já vai mostrar aí o Gustavo Gayer. Vamos dando sequência. E aqui saiu na imprensa americana, no Newsweek. A Suprema Corte Brasileira, o ministro da Suprema Corte Brasileira emitiu um mandado de prisão para Flávia Magalhães, uma cidadã americana naturalizada residindo na Flórida, por causa de um post na rede social criticando o presidente do Brasil e o judiciário. O post dela não violou nem as leis dos Estados Unidos, nem as regras da plataforma. Ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes ordenou sua prisão preventiva para garantir a ordem pública. Isso saiu na imprensa americana. E aqui é ela falando um pouco que o pior para Alexandre de Moraes ainda está por vir. Gente, isso aqui é muito grave. Só para vocês entenderem. Imagine se juízes começassem a mandar emitir ordem de prisão em pessoas de outros países por coisas que eles falaram dentro do território daquele país. Isso é um ato de guerra. Isso escala a crise diplomática além da compreensão do raso e superficial judiciário da Suprema Corte. Mas vamos lá, escuta ela. Todo mundo vai saber e vai saber pela imprensa. E não vai demorar, né, Flávio? Não vai não. Olha, eu sou jornalista, eu sou um bicho curioso. O não vai demorar é o quê? É 1 mês, é 2 meses, é 3? É menos. É menos? Nossa. Mulher, agora quem vai tomar remédio sou eu, pô. Agora você me deixou ansioso aqui. É menos, Didi. É muito feio, é muito grave o que tá acontecendo. É muito grave. Tá, e você vai tomar providência aí, Flavinha? Você vai processar esses caras? Já tá todo mundo sendo processado. Que maravilha. Eu quero ver você milionária, mulher. Eu também. Milionária. Você merece. Esses caras vão ter que pagar pela sacanagem que fizeram com vocês. E eu vou te falar a verdade, eu nem tô, juro por Deus, em nenhum momento passou pela minha cabeça esse tipo de coisa, sabe? Eu só quero que as pessoas saibam a verdade. Eu exijo o meu nome limpo como sempre foi. Eu quero o Cordeiro Magalhães, da minha mãe é o Cordeiro, o Magalhães é do meu pai.
eu honro os meus pais, eu honro o sobrenome dos meus pais. Então Alexandre de Moraes determinou a prisão de uma cidadã americana. E aí tem aqui os autos, mas o pior não é isso. O pior é que há provas, agora se preparem, há provas de que ele mandou agentes da Polícia Federal para fiscalizar, para ficar de olho nela durante uma manifestação na Flórida. E não só isso, para sequestrar essa mulher e trazer ela para prender ela no Brasil. Olha a loucura que esse cidadão chegou. Alexandre de Moraes mandando a polícia, isso é um ato de guerra. Qualquer país interpretar isso não apenas como uma invasão à soberania, mas um ato de guerra. Mandar alguém para o seu território para sequestrar um cidadão do seu país e trazer ele sequestrado de volta para o país de origem da Polícia Federal. E é por isso que o conselheiro de Trump soltou essa aqui, ó. O conselheiro de Trump disse que não vai desistir até Moraes ser preso. Jason Miller, que é um dos braço direito do Trump, escreveu mensagem no X. Eu vou mostrar a mensagem para vocês aqui, ó. O Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente Bolsonaro é repugnante. O que ele fez com o Felipe Martins é repreensível. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo que merece. Então nós temos aí o caso do fraude dos documentos Felipe Martins, a mandado de prisão para uma cidadã americana. Opa, desculpa. O cara tem que estar muito alucinado para mandar prender. E aí, como diz aqui, ó, o Paulo Faria, aqui ele escreve o caso muito bem, né? Do que está acontecendo. O Twitter alertou que Flávia não estava submetida às leis brasileiras por estar fora do território brasileiro. Ignoraram completamente o alerta. Flávia Magalhães foi incluída no inquérito 4781 das fake news e Moraes mandou instaurar de ofício investigação contra Flávia. O Ministério Público confessou isso em documento nos autos. Moraes acusa Flávia de ser foragida da justiça e descumprir ordens judiciais de censura desde 2023, quando, na calada da noite, decretou a prisão da Flávia. Não há no que recebi qualquer citação e intimação válida, mesmo sendo informado que Flávia Magalhães residia nos Estados Unidos e possuía passaporte americano. Ainda teve a cara de pau de afirmar que Flávia estava em local incerto e não sabido, por isso estaria decretando a sua prisão. O endereço de Flávia está em diversas passagens do processo, remetido à Flórida, Estados Unidos, e tudo foi ignorado. É triste um cidadão de notável saber jurídico desconhecer a cooperação internacional prevista no CP, artigo 27, onde se faz isso com carta rogatória. Flávia nunca foi intimada de nada e foi acusada de descumprir reiteradas ordens judiciais. E aí ele descreve exatamente, né, que Flávia foi inserida no sistema chamado Sinterpol, ao que tudo indica Interpol. Não bastava a gama de ilegalidades no caso Felipe Martins, agora as provas da caçada cidadão americana Flávia Magalhães em solo americano. Alexandre de Moraes está querendo começar uma guerra com os Estados Unidos, porque ele mandou prender uma cidadã americana por críticas que ela fez ao Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal e o Lula. Cara, não tem como esse cara se safar. Ele comprou uma briga que não tem cabimento. E eu quero ver o circo pegar fogo, é só isso que eu sei. Então, pode ter certeza. Ainda tem o caso da Itália, que está sendo esmiuçado e está mostrando mais uma perseguição política. Tem a Espanha. Aos poucos não vai sobrar nenhum país que não vai reconhecer Alexandre de Moraes como ditador. Agora, calma lá, que antes de você ir para o próximo vídeo, eu tenho um recado muito importante. Eu sou parceiro agora da Gazeta do Povo, o jornal... Muito bem, então, meus amores, está aí o nosso querido Gustavo Gaia, né, falando aí da propaganda da Gazeta do Povo, para você ir lá e assinar o conteúdo aí do Gaia na Gazeta do Povo. Deixa eu colocar a foto aqui dela e eu quero fazer um comentário aqui, né? Deixando ela aqui. Deixar o Gaia mais bonitinho, né? Não de boca aberta, né? Aí. Meus queridos, para você sintonizado no Abordo Notícias, se achegando agora, deixe seu comentário, comente 10, tá bem? Comenta 10, deixe o seu comentário comentando 10 e aí você pode deixar uma pergunta, pode fazer um comentário, elogiar, criticar, mas primeiro comenta 10. O que está acontecendo, Fábio? Essa senhora que aí está é a Flávia Magalhães. Ela vive nos Estados Unidos, como o Gaia acabou de expor. De lá, ela fez críticas ao STF. Eu acho que Alexandre de Moraes deve ter olhado assim, deve ter pensado, isso deve ser uma brasileira que vive ilegalmente nos Estados Unidos. Essa mulher deve que não tem documentação nenhuma. E o Alexandre de Moraes foi lá e falou, determinou a prisão dela. Olha isso.
Só que, meus queridos, nós estamos falando, independentemente se ela nasceu no Brasil, de uma pessoa que vive legalmente como cidadã americana nos Estados Unidos da América. Eu tenho sempre falado isso daqui. Alexandre de Moraes foi para cima de uma cidadã americana que criticou e também criticou a Suprema Corte. Lembrando que nos Estados Unidos isso não é crime. Isso não é crime. Isso não é passivo de extradição. Por que Alan dos Santos não foi extraditado quando Alexandre de Moraes pediu a sua extradição? Porque o crime de opinião não existe nos Estados Unidos. E agora, meus queridos, o que acontece? Tanto o advogado dela, que é o mesmo do Daniel Silveira, quanto os advogados da plataforma X ou Twitter, né, como você queira chamar. Muita gente ainda chama de Twitter, embora a pronúncia correta seja X ou X. Os advogados americanos querem informações, se colocaram à disposição para poder explodir contra Alexandre de Moraes em cima desse assunto, tá? Então, meus queridos, eu havia comentado aqui com alguns de vocês que isso daqui iria tomar proporções gigantescas. Sobre essa situação dos advogados, você viu que quando o Gaia fez esse vídeo, ele não tinha essa informação, ele não comentou. Se você assistiu o vídeo aí, prestou atenção, você não viu ele comentando, não é? Não foi isso, né? Agora, o que acontece? Eu tenho informações para você, importantíssimas, que saiu na noite desse domingo, no programa 4x4, aí está Lacombe, Rodrigo Constantino, a nossa querida Ana Paula Henkel e a doutora Ludmila Lins Grilo. Todos vivendo nos Estados Unidos, né? Todos residem nos Estados Unidos. E de lá, eles têm a informação para você aí no programa 4x4. Presta atenção. Não, eu posso fazer só um comentário, Lud, sobre o Dr. Paulo. Aí eu passo para você, o Dr. Paulo, que é o advogado da Flávia Magalhães. Eu conversei com o Dr. Paulo hoje, e o Dr. Paulo está a caminho de Washington, exatamente para tratar desse caso da Flávia, e ele tem uma série de reuniões essa semana em Washington. A primeira delas é na ADF, pode até colocar aí, Franco, é nessa associação, Alliance Defending Freedom. Ele vai mostrar o caso da Flávia nessa instituição. Ele também vai na OEA, em outro setor, não o setor lá aquele woke, né, do Vaca. Do Pedro Vaca. Ele vai falar sobre os presos do 8 de janeiro também lá na OEA, mas na ADF ele vai falar especialmente sobre o caso da Flávia. Alguns congressistas já estão interessados em conversar com ele, e vejam vocês, ele também, isso tudo, pessoal, confirmei com o Dr. Paulo, e ele disse que eu poderia falar aqui com vocês, divulgar. E nessa semana ele também vai até o escritório dos advogados que atendem o Elon Musk, porque eles estão interessados neste caso da Flávia aqui nos Estados Unidos. Ou seja, apertem os cintos. Apertem os cintos. Ou seja, vem muita bomba, muita coisa louca, direto dos Estados Unidos contra tudo que nós estamos vendo e acompanhando aqui no Brasil. Ô Fábio, mas o Trump não abriu as portas para Lula? Tu é bobo, hein? Mas você é bobo. Tô vendo que você que tá assim, oi, o Trump vai ajudar o Lula. Não conhece nada de Trump, né? Fique nesse vídeo e eu vou trazer os detalhamentos para você. Vai comentando 14 e se der, ajuda o programa com um Pix qualquer valor aqui, ó. Você ajuda demais. Saco vazio não para de pé.
E eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração. Colabore aqui com o nosso programa. Na tela do Abordo Notícias, essa é notícia aqui, ó. Esse que você tá vendo aí é o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Ele é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, contrabando de cigarro e tráfico de drogas. Fábio, o que tem a ver ele com Alexandre de Moraes e Brasil? Vou te contar, tá bem? Donald Trump, ele retirou as sanções Magnitsky contra o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Olha as falas do Trump. Elas não pretendem ser medidas punitivas permanentes. É o que diz um porta-voz do Departamento de Estado, não o Trump, me perdoe, tá bem? Então, que legal, Fábio! Então, quer dizer que o Trump retirou a lei Magnitsky de uma pessoa? Exatamente. Então, ele irá tirar a lei Magnitsky de Alexandre de Moraes. Aí a petezada, né? Uma hora dessa tá soltando fogos, uma hora dessa eles estão pulando de cima da mesa, de muita alegria. Mas, meus queridos, será? Fique nesse vídeo aqui e você vai entender tudo. Aí está ele, o picolé de chuchu, vice-presidente do Brasil. Alckmin se diz otimista sobre suspensão de tarifa dos Estados Unidos. Vice-presidente fala em ganha-ganha depois de pedido de Lula a Donald Trump. Ele, olha aí, está pedindo que as tarifas de 40% seja suspensa durante a negociação. Fábio, não era 50%, é porque já pagava 10%. Então, tá? Entenda o porquê dos 40%, tá? Então, o que acontece? Segundo o que nós vimos aí, Donald Trump abriu uma mesa de negociação com o presidente ou o desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. E este que aí está é o Alckmin. É ele, juntamente com Haddad e também o chanceler brasileiro, que irão conduzir aí as negociações. Segundo o Alckmin, ele já quer que os Estados Unidos ceda, elimine as tarifas antes de sentarem. Não quer nada não, né? Não quer nada não. Mas, meus queridos, eles também querem retirar as sanções contra os ministros da Suprema Corte. Em meio a tudo isso, o Trump meteu uma taxação na China e eu queria algo que o Trump me falou, eu queria que você entendesse, tá bem? Aqui está os dois. E ele disse o seguinte, ó. Não se preocupem com a China, tudo ficará bem. O respeitadíssimo presidente Xi Jinping acaba de passar por um momento ruim. O que ele disse? Ele não meteu uma taxa de 100% na China e ele não disse esse vagabundo desse chinês, esse idiota desse chinês. Não. Você sabe o que ele disse? O respeitadíssimo presidente Xi está passando por um mau momento. Ele precisa dos Estados Unidos. E ele enfiou uma taxa de 100%. E olha o que o Trump ainda diz. Ele não quer uma depressão para o seu país. E eu também não. Aí ele finaliza. Os Estados Unidos querem ajudar a China e não prejudicá-la. Fábio, não estou entendendo a sua conversa. Ou para você que está entendendo, né? Parabéns, quer dizer que você está antenado. Não só com aquilo que eu falo, né? Mas com aquilo que está rolando no nosso país. Bora lá. Lei Magnitsky retirada
do ex-presidente do Paraguai. Beleza? Então quer dizer que a lei Magnitsky ela pode ser tirada, tá? Ela pode ser retirada. Acabou de retirar uma lei Magnitsky de alguém. Tá bem até aqui? Aí vamos pra frente. O Alckmin quer também, além de tirar a lei Magnitsky Alexandre de Moraes, devolver o visto para as autoridades brasileiras, ele e Lula também querem que o Trump, mesmo antes deles sentarem, que o Trump retire o tarifaço do Brasil. Aí eu pergunto para você, o que o Lula acha que ele já ofereceu aos Estados Unidos da América? Um abraço no Trump? Uma piadinha com o teleprompter, que é uma tela de projeção onde eles colocam o texto e projetam o texto para eles lerem, que não estava funcionando lá naquele discurso da ONU, e o Trump teve que improvisar o discurso dele. Um abraço? Você acha que o Brasil já ofereceu elementos suficientes para os Estados Unidos simplesmente retirar as sanções? Retirar a taxa e depois retirar as sanções? Aí eu volto a você aqui, ó. Olha as palavras doces de Donald Trump. O respeitadíssimo presidente Xi Jinping. O que ele falou do Lula? O Trump? Ai, ele é até um cara simpático. Ele me pareceu ser uma pessoa boa. Meus queridos, quem fala que a situação com o Brasil está resolvida, ou a situação entre Brasil e Estados Unidos está resolvida ao ponto de até quererem já retirar as sanções, o que o Brasil ofereceu? O que Lula ofereceu para Trump já? Baixa um pouco a bola, porque agora, ao enfiar uma taxa de 100% na China, o Trump não xingou o cara. O Trump não falou, esse otário aí, tô taxando ele em 100%. Não! Muito pelo contrário, o respeitadíssimo presidente da China. Então, na cabeça dos petistas, na cabeça de quem vive uma militância nesse socialismo, no comunismo, nessa esquerda vermelha, acha que o problema está resolvido. O próprio vice-presidente do desgoverno acredita que ele já tem a moral de chegar no Trump e falar, pô, libera aí a nossa tarifa só pra gente conversar, entendeu? Só pra gente conversar. Ó, mó papo de quebrada, mó papo né? Já viu aquela história? Não, me faça rir que eu te faço rir. Você conversando lá com um mafioso, pegou um dinheiro emprestado, né? O cara olha pra tua cara, meu irmão, paga pelo menos o juro desse mês pra gente pensar em conversar, viu? Pelo menos o juro desse mês tu me paga, sabe? Mó papo esquisito esse daí. E você acha que o Trump e os Estados Unidos irá cair nessa situação? Os nossos amigos aí do 4x4 reagiram também a toda essa situação que vem acontecendo aí nas negociações ou possíveis negociações, lembrando que o fato do Trump ter falado gostei do Lula, isso não representa absolutamente nada. O cara acabou de enfiar 100% de taxa na China. E você sabe o que ele disse? Respeitadíssimo presidente. Mas a gente acredita, claro, que as sanções americanas impostas a ministros do STF, a perda do visto, por exemplo, tudo isso pesou na decisão do Barroso, né, de deixar a corte, como disse a Ludmilla, 8 anos antes da aposentadoria por idade. E o governo Lula tem esperança de derrubar pelo menos parte dessas sanções. Na segunda-feira, o Donald Trump
e o petista que está aí fizeram uma videoconferência para tratar das tarifas sobre os produtos importados do Brasil pelos Estados Unidos e das sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Foi uma conversa rápida. O Lula estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Fazenda Fernando Haddad, do ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira e do assessor para assuntos internacionais, o Celso Amorim. O governo brasileiro comemorou o resultado da conversa, narrativa atrás de narrativa, mas o Trump indicou este moço aí, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, como interlocutor. Ele deve conversar em breve com o Alckmin e com o Mauro Vieira. E, Ana, acho difícil que faça concessões ao regime lulista, vai. É muito difícil acreditar nisso. Vai lá, as tarifas, será? Não sei, tem a questão da Rússia, do diesel da Rússia, do óleo da Rússia que o Brasil compra, os Estados Unidos não querem que ninguém compre. Tarifa, talvez, quem sabe, mas as sanções da Magnitsky, eu acho que dificilmente o Marco Rubio vai aceitar retirar qualquer coisa. Não, Lacombe, não vai aceitar. Eu também acho que existe algum espaço para negociações nas tarifas, no cenário tarifário, porque nós estamos falando também de produtos que interessam aos americanos. E o Donald Trump, se ele fizer isso, se ele abrir algumas concessões, como ele já abriu para alguns produtos, vai ser por causa do mercado americano, não por bondade ao Lula ou aos brasileiros, mas porque alguns produtos precisam chegar aqui. Só. Agora, o Lula, nessa videoconferência, eu acho que ele não calculou as palavras e os pedidos. Ele pediu para que fosse a porta para discutir sobre sanções de visto, sanções da Magnitsky, para que essas portas fossem abertas. O problema é que, abrindo essas portas, há outras 20 portas bastante espinhosas em relação ao Brasil. Como você disse, a compra de diesel da Rússia, os navios atracados, navios iranianos atracados no Brasil, navios sancionados pelo governo dos Estados Unidos, não são navios do Irã, são navios sancionados pelo governo dos Estados Unidos da América. E a foto do Alckmin exatamente no parlamento iraniano, onde todos cantavam morte à América, a carta do Hamas, o Hezbollah no Brasil, o PCC, tá aí a foto famosíssima, ali 4 já foram, né? Já saíram dessa para pior, já estão no inferno, e outras tantas coisas, como censura a americanos. Estamos falando do caso da Flávia, falamos dele, mas também do nosso querido Rodrigo Constantino, que é cidadão americano e foi censurado em solo americano e em uma conta americana. Estamos falando da censura às plataformas digitais, plataformas americanas. Estamos falando de uma série de problemas para o Brasil dentro daquela investigação da seção 301. E claro, se fosse só tarifas, o Donald Trump ia colocar ou o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, ou o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, para conversar com o Brasil. Porque são eles que estão viajando o mundo. O Scott Bessent viaja o mundo conversando com os países. Agora, essa semana, o primeiro-ministro do Canadá veio até Washington, sentou como um homem corajoso ali no Salão Oval, diante de toda a imprensa mundial, mesmo discordando das tarifas de Donald Trump, conversaram sobre as tarifas na frente de todo mundo, mostraram uma educação recíproca. O Trump, que antes tinha cutucado o primeiro-ministro canadense, né? Eu vou anexar o Canadá, os Estados Unidos, aquela coisa toda. Depois saíram dali e o Donald Trump passou o Scott Bessent. Agora você vai conversar com ele, quem sabe, né? Ou seja, o Donald Trump, ele tem esse jogo. Ele morde, ele assopra, ele bate na mão, ele dá uma chicotada, ele manda um presente. Ele é um master da negociação. Não à toa, o livro dele é um dos livros mais vendidos aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Então,
E aí ele coloca o Marco Rubio, porque tem mais por trás das conversas que ele vai ter com o Brasil. Para finalizar, Lacombe, porque só esse assunto daria assim um programa inteiro, porque a gente até pode voltar no passado. Mas o Donald Trump, eu repito isso, ele bebe na fonte inspiradora dos governos de Ronald Reagan. E um dos pontos chaves daquele governo de Reagan era a guerra contra o comunismo na América Latina. No comunismo como um todo no mundo, nós estamos falando até do Afeganistão, antes das Olimpíadas de 80, por exemplo, em 79, os comunistas que invadiram ali, mas eu estou falando especificamente da América Latina. O Reagan tinha essa preocupação, tanto que ele brigou com a Thatcher na época da invasão das Falklands. Ele pediu para a Thatcher pegar leve, porque a Argentina era um braço importante contra o comunismo, e a Thatcher falou, sinto muito, mas não vou nem negociar aqui, e aquela guerra durou 52, 53 dias. O braço direito do Donald Trump na Casa Branca hoje, a chefe de gabinete dele é Susan Wiles, que foi o braço direito de Ronald Reagan na Casa Branca, ou seja, o comunismo na América Latina é uma preocupação do Donald Trump, mas uma preocupação pessoal do Marco Rubio, que é filho de cubanos refugiados. Fugiram da ditadura de Fidel Castro. Portanto, se estão achando que o tom amigável do Donald Trump nessa conversa foi um tom de ele amaciou, ele não amaciou. Ele sabe muito bem o que ele quer, o que ele vai defender. Ele sabe muito bem o perigo desse tipo de força comunista na América Latina, e daqui a pouco eu acho que a gente vai ver os resultados. Alguma tarifa aqui pode ser aliviada, mas vai ficar só nisso. Dificilmente as sanções serão revogadas. Muito bem! Para começar, né? O Geraldo Alckmin quer que tira as sanções. Assim, para começo, não é? Para começo de conversa. Dá um tempo pra minha cabeça, rapaz. Dá um tempo pra minha cabeça. Entendeu? Esses caras pensam que os Estados Unidos entendeu? Porque o Lula deu um abraço do Trump, o Trump agora virou amiguinho do Lula. Só na cabeça de petista com o cérebro atrofiado mesmo. O nosso querido Eduardo Bolsonaro fala nesse vídeo a respeito de que essa luta ela começa a dar resultados. É por isso, é por liberdade que nós estamos lutando. Estamos representando o seu interesse, o interesse do povo brasileiro, que é roubado e paga altos impostos para sustentar essa elite em hotel de 5 estrelas quando viaja para o exterior. Eles vêm para cima de nós. Então, no final do dia, nós somos a ponta de lança do movimento que você faz parte. Nós só estamos entre o Alexandre de Moraes e você. Se eles conseguirem tirar a gente do jogo, amanhã você vai sofrer. Você vê até o humorista sendo condenado a 8 anos de cadeia, tias do Zap, Iraci Nagoshi, Ada Gilza, Débora do Batom sendo condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Mas essas ações, expondo o regime, é o que dá base, por exemplo, para sancionar o Alexandre de Moraes, para o Didi Red Pill conseguir o asilo dele na Polônia, para que a Argentina não extradite as dezenas e centenas de brasileiros que estão lá, em que pesem péssimas condições, por vezes em condições de miserabilidade, pessoas humildes. É o que sustenta o asilo do Alan dos Santos nos Estados Unidos. É o que sustenta a nossa possibilidade de conversar com as autoridades americanas. Então não acho que expor é algo pouco. Muitas das vezes eu leio pessoas ignorantes que vão no meu Instagram, nas minhas redes sociais, dizendo: Eduardo, você só fala, não faz nada. Meus caros, falar já é fazer algo. Quantos que têm medo de falar alguma coisa e denunciar esse regime? Vários, né? Muitos. Esse é o nosso querido Eduardo Bolsonaro, exatamente, meus queridos. É o papel dele. Ele está lá nos Estados Unidos fazendo exatamente isso. Ele deve ir para a Europa em breve, trazer aí ou levar as denúncias de tudo o que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Presta atenção aqui, ó. Mais uma notícia
né, que pegou o mundo, né, chocou o mundo isso daqui. O governo Lula silencia sobre o prêmio da Nobel da Paz dado à opositora de Maduro. A notícia que chocou o mundo foi a Maria Corina Machado ter recebido esse prêmio, tá bem? Não o Lula. A opinião do Lula, ela importa às vezes pra gente, né? A gente quer saber qual a desculpa que Lula inventou para não falar nada, beleza? Governo Lula silencia sobre Nobel da Paz dado à opositora de Maduro. Itamaraty não comentou a premiação de Maria Corina Machado. Petista já criticou a líder da opção venezuelana. Esse que aí está, o sonho da vida dele é intermediar uma negociação de paz e ganhar o Nobel da Paz. Exatamente. Porque você ouviu muito bem esse cara falar que ele iria acabar com a guerra na Ucrânia, tomando 2 cervejas. Você já viu que esse é um lento mesmo, né? Não acabou com nada, nem sequer foi indicado, pelo menos penso eu, a Nobel da Paz. Mas aquela que ele pediu em 2024, ele já era presidente do Brasil, tá? Ele mandou ela parar de chorar. Ô, gente, o que um presidente de uma nação, ao ver uma pessoa sendo perseguida, ela foi proibida de disputar a eleição, e sabe o que o Lula falou? Ô, para de chorar. Para de chorar. Olha isso. Presta atenção. Bruxa demoníaca, diz Maduro, sobre opositora ter ganhado o Nobel. Qual seria a opinião do Lula se ele tivesse que falar alguma coisa, né? Ou, se ele resolvesse falar, o que ele falaria? Vai chamar também ela de bruxa demoníaca? Hein, o seu Luiz Inácio Lula da Silva? Vamos pra frente aqui, porque tem mais informações, tá? Bruxa demoníaca. O chanceler, olha só, Celso Amorim diz que Nobel a Maria Corina Machado priorizou política ao invés da paz. O comitê responsável pelo prêmio destacou os anos de luta da ex-deputada contra o regime chavista que governa a Venezuela há anos. Ela não está lutando pela paz, né? Tirar a Venezuela das mãos do regime chavista, das mãos desses vagabundos, não é levar paz, né? Para a Venezuela. Só que, meus queridos, há um peso nessa informação, tá? Há um peso, tá bem? E cadê o peso? Ih, rapaz, pulei aqui. Pulei não, pularam. Peraí, eu preciso trazer uma outra informação para você. Não é a informação de última hora, só a produção pulou aqui, tá bem? Mas eu vou colocar na tela aqui de última hora para você. Enquanto isso, você vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário. Chegou até aqui, comenta 38. Aqui, ó. Trump aumenta a pressão a Maduro depois de prêmio a Maria Corina Machado. Para o Jornal dos Estados Unidos, o Nobel da Paz, a líder opositora venezuelana, reacende a tensão entre Washington e Caracas. Mais dias, menos dias, Trump vai prender Maduro, tá? Você anota o que seu amigo gordinho tá falando. Trump vai prender Nicolás Maduro. Ele está numa luta contra o narcotráfico. O que o Maduro é considerado? Um narcotraficante. Um narcoterrorista. Um narcoterrorista. É isso. Tá? E vamos lá. A reportagem é da Oeste e eu quero destacar para você aqui no nosso programa. A líder venezuelana Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025,
tornou-se símbolo de resistência democrática contra o regime autoritário de Caracas. Há mais de 2 décadas, ela defende a restauração da democracia liberal no país. Do mesmo modo, propõe a não violência para superar o legado de Hugo Chávez, bem como a ditadura de Nicolás Maduro. Conforme opinião do jornal The Wall Street Journal, reconhecimento internacional à opositora coincidiu com uma escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. No dia 3 de outubro, um drone norte-americano bombardeou uma lancha no sul do Caribe, matando 4 tripulantes. De acordo com o secretário de Guerra dos Estados Unidos, foi o 4º ataque desde setembro. Eles ocorreram contra embarcações que, segundo Washington, seria operado por terroristas ligados ao narcotráfico. Em um discurso, o presidente Donald Trump afirmou que a sua estratégia para explodir os terroristas dos cartéis para fora da água está funcionando. Não há mais barcos no mar. Eles desapareceram, declarou Donald Trump. O republicano sinalizou, porém, que a próxima fase poderá envolver operações terrestres. Ele não detalhou o alcance das ações. A ameaça que muitos analistas consideram dirigida à Venezuela. Desde fevereiro, o governo americano classificou 9 cartéis latino-americanos como organizações terroristas estrangeiras. Em agosto, Trump teria assinado uma diretriz secreta autorizando o uso das Forças Armadas contra esses grupos. Além dos ataques de setembro, o Departamento de Estado advertiu que novas sanções poderiam ocorrer. O objetivo seria principalmente eliminar os narcoterroristas e libertar o hemisfério ocidental da sua influência. Os Estados Unidos acusam Maduro e seus generais de comandarem o cartel dos sóis, organização com vínculo ao tráfico de drogas e associação ao grupo criminoso venezuelano Tren de Araguaia. O recente reforço militar no Caribe, com destroyers e equipamentos com mísseis e caças F-35, posicionados em Porto Rico, sugere que Washington considera ações diretas contra alvos em território venezuelano. Eu tenho falado aqui. O Trump ofereceu 50 milhões para quem prender o Nicolás Maduro. 50 milhões de dólares. Isso é mais do que foi oferecido pela captura do Osama Bin Laden. É mais do que o que foi oferecido aí por recompensa por Saddam Hussein. Então Maduro coloca a violinha dele no saco e se prepare. Logo, logo vai ser preso, pode ser exterminado. Ofereceu agora todas as riquezas ofereceu as riquezas naturais. Petróleo, ouro. Para quê? Para poder se livrar dos Estados Unidos. Prometeu até romper com a China e com a Ucrânia, ou a Rússia, perdão, com medo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai pegar Maduro pelo pescoço. Vai pegar ele pela garganta. O Dr. Jeffrey Chikini, ele gravou ontem, nesse domingo, um vídeo falando aí como é que está a situação do caso Felipe Martins. Os Estados Unidos soltou uma bomba contra Alexandre de Moraes. E o Jeffrey, eu vou trazer, o vídeo dele é longo, mas eu vou trazer um pedaço aí, tá bem? Pra gente analisar aqui no nosso programa. Gente, o Brasil precisa assistir esse vídeo. Eu sei que hoje é domingo, mas eu precisei gravar esse vídeo porque a desonestidade intelectual de parte da imprensa é tão grande que a gente não pode olhar para tudo isso e ficar em silêncio. Mesmo após o governo americano se manifestar oficialmente de que Felipe Martins não ingressou nos Estados Unidos, parte da imprensa continua tentando achar motivo para que Felipe Martins
tivesse sido preso. Parte da imprensa ainda tenta achar motivos para a existência daquele documento fraudulento que deu causa ao prolongamento da prisão de Felipe Martins. Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês, preste bem atenção. Eu perguntei pro Mauro Cid em audiência: Mauro Cid, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos? O Mauro Cid respondeu: não. Eu perguntei: Mauro Cid, por que você nunca disse isso? Ele me respondeu: porque nunca me foi perguntado. Essa lista é sua? Dá um zoom, por gentileza, Ricardo. Isso. Provavelmente essa lista é minha. Era uma lista inicial, né, com um rascunho inicial do pessoal que possivelmente poderia embarcar com o presidente para os Estados Unidos. A lista oficial foi o senhor que fez? A lista final foi eu que fiz. Tá. Tinha o nome do Felipe Martins? Não. E por que você não informou na Polícia Federal que não tinha o nome do Felipe Martins? Porque não me foi perguntado. Então, com base nessa fala de Mauro Cid, não há dúvida alguma que Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. Então eu pergunto para o Mauro Cid: você tem conhecimento que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez por causa desse documento que você deu para a PGR? Aí o ministro relator interveio na resposta e disse: não foi o documento falso que prendeu Felipe Martins. Fui eu que prendi Felipe Martins. O senhor sabia que foi essa lista provisória que colocou ele 6 meses na cadeia? Doutor, sem comentários, porque não foi a lista provisória que determinou a prisão dele, fui eu que determinou a prisão dele. E aqui começa então o grande problema. Felipe Martins é preso por uma viagem que não fez. A defesa vem e traz um documento provando que Felipe Martins não viajou. A PGR concorda com a liberdade de Felipe Martins, isso 1 mês que ele já está preso. Aí o relator, ao invés de soltar Felipe Martins, já que a própria PGR, que é o titular da ação penal, concorda com a liberdade, o juiz, o relator, manda intimar o delegado Schor para que se manifeste. Isso não existe. Nunca o Ministério Público pedindo a liberdade de alguém, o juiz manda ouvir o delegado. Não faz sentido nenhum, o delegado não é parte. O Schor vem então com um documento falso. É isso que aconteceu. E diz: juiz, não solte Felipe Martins. Olha esse documento aqui. E esse documento prolonga indevidamente por mais 5 meses a prisão de Felipe Martins. Acontece que começa então uma guerra de narrativas. A defesa traz documentos oficiais de um lado e a Polícia Federal traz outros documentos que dizia ser oficiais de outro lado. O que aconteceu? O CBP, essa semana, vocês viram isso, na sexta-feira, vem e diz o seguinte: esses documentos que o governo brasileiro utilizou para prolongar a prisão de Felipe Martins eram falsos. Foi isso que o governo americano disse. Felipe Martins nunca viajou para cá e esses documentos que a justiça brasileira utilizou para manter Felipe Martins preso por 6 meses, dizendo serem documentos oficiais do governo americano, eram falsos. Então, qual a dúvida de vocês de que os documentos que foram utilizados pela justiça brasileira para manter Felipe Martins eram falsos? Se o governo americano, sexta-feira, acabou de dizer: investigamos, apuramos aqui e, de fato, o Brasil utilizou documentos falsos, documentos fraudados em território americano, documentos falsos da imigração americana para manter Felipe Martins preso. Essa é a verdade. Felipe Martins ficou preso por 6 meses em razão de documentos falsos. Tá, Jeffrey, mas e daí? E daí que agora está correndo uma investigação nos Estados Unidos a apurar quem fraudou esses documentos, quem foi responsável por essa falsificação e se esses documentos foram utilizados. Por quê? Segundo a legislação americana, utilizar um documento americano falso, um documento americano fraudado, isso é crime federal. Ou seja, você utilizar esses documentos falsos
constituem crime nos Estados Unidos, com pena de 4 a 10 anos. E se esses documentos falsos foram utilizados para prender alguém, para violar direitos de alguém, essa prisão pode chegar a 30 anos. Exatamente isso. E pior do que isso, aquele que está envolvido na falsificação pode tomar até uma prisão perpétua. Jeffrey, mas espera lá, seria um processo criminal nos Estados Unidos? Sim, qualquer pessoa do mundo pode responder um processo nos Estados Unidos se violar a lei americana. Ou seja, um documento falso foi inserido em sistema migratório americano. Esse documento falso inserido no sistema migratório americano foi utilizado no Brasil para violar direitos de alguém. Ou seja, nos Estados Unidos, essa pessoa que se utilizou desse documento, seja juiz, delegado, Ministério Público, qualquer pessoa que tenha se utilizado desse documento, responde nos Estados Unidos criminalmente. Exatamente isso. É por isso, gente, que também existe a Interpol. Qualquer pessoa do mundo pode responder um processo criminal nos Estados Unidos por ter violado a legislação penal americana. Sendo condenado no território americano, então é incluído na lista vermelha da Interpol e passa a ser perseguido pelo governo americano. Então não é nenhum absurdo o que eu estou falando. Quem utilizou esse documento falso para prender Felipe Martins ou para mantê-lo preso, poderá sim responder criminalmente nos Estados Unidos, porque é um documento falso que foi inserido em sistema oficial americano. É de interesse do governo americano. Pense, um documento fraudado foi inserido na imigração americana e esse documento foi retirado da imigração e utilizado contra alguém. Isso é grave, isso pode gerar sim um processo criminal e uma condenação criminal daquele que realizou a fraude, que toma prisão perpétua, pode tomar, e daquele que utilizou esse documento. Então não é nenhum absurdo que nós estamos falando. Isso é grave, só que parte da imprensa está passando pano para isso daí ou está sendo obrigado a passar pano para manipular a opinião pública. Então eu tô gravando esse vídeo e eu sei que ele ficou longo, mas ele é importante porque a imprensa tradicional, parte da imprensa tradicional, está omitindo a gravidade desse caso, está manipulando a opinião pública. Não há mais dúvida que documento falsificado, fraudado, foi inserido em sistema migratório americano e foi utilizado para prolongar a prisão de Felipe Martins. Isso aconteceu, o governo americano acabou de se manifestar. Como também não há dúvida que quem usou esse documento e quem participou dessa fraude vai responder criminalmente nos Estados Unidos. O governo americano já se manifestou. E pode ser condenado? Pode ser condenado. Pode ser incluído na lista vermelha da Interpol depois da condenação? Pode. Isso é uma realidade, isso é lei. Não sou eu que estou falando, a legislação diz isso. Então esse caso do Felipe Martins, ele é muito grave. Felipe Martins foi injustiçado, foi preso e continua sendo processado por viagem que não fez e por crimes que não praticou. Tem sim muita água para rolar. Por que eu digo que esse vídeo é importante? Porque eu preciso que você compartilhe. Porque parte da imprensa tradicional não quer que o Brasil conheça essa realidade. Veja, há indícios de que autoridades brasileiras praticaram crime em território americano, violaram a lei penal americana. Isso é grave e isso o Brasil tem que saber. Por isso que eu parei aqui esse meu domingo para gravar isso daqui, porque eu não aguento mais ficar vendo notícia falsa em rede social, na imprensa sobre esse caso. É grave, investigação já existe nos Estados Unidos e pode sim sair condenação criminal para autoridades brasileiras que utilizaram esse documento falso contra Felipe Martins. Tá bom? Assunto encerrado. Chega de informações falsas. Muito bem, o nosso canal está aqui para isso, né? Para trazer para você as verdades, aquilo que você não vê por aí, né? Eu estava até comentando aqui durante o nosso programa, acabou de sair uma pesquisa que as pessoas que mais admiram Lula, elas se informam através da televisão. Olha isso. As pessoas
que mais confiam em Luiz Inácio Lula da Silva utilizam a televisão para se informarem. E vocês sabem muito bem qual, né? Aquelas que recebem dinheiro. O nosso querido Paulo Figueiredo, não sei se você conhece ou se gosta dele, ele disse o seguinte: não há conteúdo gratuito. Alguém está pagando. Na Globo, quem paga é o Lula. E aqui no canal, você que ajuda. Esse Pix aqui é um chamamento para você fazer uma colaboração, abençoar o nosso canal, para que a informação verdadeira continue chegando até você. Para que a informação real continue indo até a sua casa, indo até a sua família. Você coloca o nosso conteúdo na televisão, né? Tem um amigo nosso aí do canal, ele tem uma televisão de 80 polegadas. A família toda assiste, né? O gordinho deve ficar parecendo o Faustão lá, né? Gigante. Então, o que ocorre? Há uma situação de que aquilo que nós fazemos aqui, ele é um trabalho importante para manter você informado. E o que eu peço é uma colaboração. Ajude esse canal. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, sem ressentimentos, sem, gordinho, mandei o valor aí. Não. Sentiu no coração? Manda qualquer valor aí. O Pix é esse aqui, beleza? Chegou até aqui, comenta 56. Presta atenção. Essa semana vai ser uma semana explosiva, tá bem? Porque tem notícias aí também contra o Cachaça Man. Congresso fecha a porta e Lula terá mais dificuldades para oferecer bondades em 2026. Isso eu sabia. Isso eu sabia. E já falei para vocês, no último ano você vai ver muitos pulando fora do barco. O barco vai afundar e tem muita gente esperta que foram eleitos na onda bolsonarista, se tornaram aliados ou votam num alinhamento com Luiz Inácio, e no último ano essa galera vai pular fora. Eles vão dizer que são oposição, eles vão vestir uma armadura de direita, vão bater na sua casa e vão falar: você não viu o que eu fiz pela direita? Você não viu o que eu fiz em defesa das pautas conservadoras? Já saiu fora o PP, já saiu fora o União Brasil, e o Lula começa a cortar a asinha também aí do PSD. Olha lá, não é Geraldo Alckmin, gente, do Gilberto Kassab. Governo Lula tira cargos do PSD e PP depois de derrota da MP do IOF. A decisão foi tomada em decorrência à atuação de Ciro Nogueira, presidente do PP, senador pelo Piauí, e Gilberto Kassab, secretário do Estado de Tarcísio de Freitas, e também presidente nacional do PSD de São Paulo, ou do PSD nacional. Na articulação contra a proposta, Lula sentou no tomate, né, em relação à articulação aí do IOF. A medida provisória que ele emitiu caiu por terra e agora eles estão revoltados. Isso daqui vai dar um impacto gigantesco ano que vem. Aí o ano que vem, como eu disse para você, Lula vai ter dificuldades para oferecer essas bondades em 2026. Lula vai continuar tomando medidas populistas. Espere essa escala 6x1. Pode esperar, tá bem? E se você é contra, ela vai acabar sendo aprovada. Porque tem muita gente que concorda, né? Em trabalhar de segunda a sexta.
Segunda a sexta, Fábio, 2 dias para descansar, 2 dias para ficar com a família, 2 dias para encher o rabo de cachaça, 2 dias para poder causar acidente nas BRs, nas estradas desse país também. A gente precisa levar isso em consideração, que muita gente vai estar desocupado e vai sair por aí fazendo gracinha e sair por aí também causando prejuízo ao próximo e prejuízo aos cofres públicos. É gente gastando dinheiro com coisa supérflua, com coisa que não tem nada a ver. A lei diz, né, quando não tem um piso, né, da categoria, que você não pode trabalhar por menos de um salário mínimo. Aí, você acha que o empresário que paga salário mínimo é o quê? 1.600? Ele te paga 2 contos. Você acha que quando você perder o emprego, você vai ser contratado por 2 contos em outro lugar? Não vai. Essa é a minha crítica a respeito disso. Por quê? Porque há alguns setores que não existe um piso regulatório. Vai pelo mínimo. Ou a empresa tem solidez, o empresário é um cara que valoriza a sua equipe, paga-se a mais do que o salário mínimo. Aí você acha, porque diz que não pode mexer no salário, né? Beleza, tu é contratado com 2.000, vai trabalhar segunda a sexta, amanhã depois tu perde o emprego. Aí você vai arrumar emprego em outra empresa. Teu salário vai lá embaixo. É esse tipo de coisa que eu faço análise aqui. Tá? É isso. Você, trabalhador, vai acabar ficando no prejuízo. Aí o que vai acontecer? É gente pegando o sábado, pegando o biquinho. E olhe lá se não tem que pegar biquinho até no domingo. Porque às vezes o cara pega um biquinho, trabalha no sábado, aí ele não dá conta de terminar o biquinho. Trabalha no domingo para concluir o biquinho. Porque, como eu estava falando, existe o salário mínimo, existe uma espécie de salário comercial, o comércio paga um pouquinho a mais do que o mínimo, e tem alguns setores que não tem piso salarial, que é o caso, suponhamos, da minha categoria, radialista, jornalista, existe também um piso salarial. E quem está numa categoria que não tem piso salarial, o patrão vai mandar pelo mínimo. O patrão vai mandar pelo mínimo. Mas é populista. Você vai ver gente da direita apoiando isso daí. Você vai ver gente da direita apoiando. Por quê? Porque gera voto, causa revolta popular. E Lula, você se prepara para o ano que vem a abrir as portas dos programas sociais e sai da onde? Sai da onde? Do bolso de alguém, né? Meus queridos, isso aqui, explodiu essa semana. E, aliás, explodiu agora no final de semana. E durante a semana a gente vai fazer mais conteúdo sobre isso daqui, Polícia Federal diz que vai investigar a relação do grupo JF, dono da JBS, com o lobista que vendeu decisões do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Esse assunto está explodindo, não só aí dos irmãos, né, Joesley e Wesley Batista, né, o grupo JF, mas sim sobre essa questão de venda de decisão lá no Superior Tribunal de Justiça. E Brasil, hein? Caracas, meu. Já não basta a pessoa não ser mais presa em segunda instância, né? O STJ é o que seria a terceira instância, né? É a primeira instância, é o Tribunal Regional e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, terceira instância. Aí já não basta
todas as leis, todas as brechas. Aí você faz. Aliás, o cara vai preso. Aí ele recorre da primeira instância, depois, após o julgamento, que seja, né? Eu sou testemunha num caso aí, tem 6 anos. Houve uma audiência agora, diz que o juiz só falou, vocês serão informados aí da decisão. 6 anos, hein? 6 anos, primeira instância. 6 anos. Só para constar, eu não sou testemunha, tá bom? Eu sou o denunciante, tá bem? Desculpa aqui pela fazendo a minha fala. Eu sou denunciante. Então tem 6 anos. Você imagina 6 anos? Aí depois, se num outro caso aí, né? Eu espero que esse, né? Que não vai ter isso. Num caso de a pessoa ir para a segunda instância, em havendo condenação na segunda instância, já não fica mais preso. Aí quando chega lá na última instância, venda de decisões do Superior Tribunal de Justiça. Isso vai explodir essa semana, eu vou comentar, vou trazer os detalhes aqui durante os programas do nosso canal, tá bem? Brasil, meus queridos, Brasil. Obviamente a gente sabe, né, que os demais países também têm seus problemas, que os demais países também têm as suas injustiças, mas o Brasil está ficando campeão, né? O Brasil está ficando campeão. Para você ligado aqui comigo no Brasil inteiro, você que está fora dele também. Como eu estou feliz em ter você por aqui, o nosso programa hoje, né, recebendo você com muito carinho, com muito amor, desejando para você uma boa segunda-feira, uma semana abençoada, que você consiga alcançar todos os objetivos, tá bem? Que você está em busca durante essa semana. Quem está em busca de um objetivo essa semana, comenta aqui no canal, tá bem? Fabio, estou na luta, estou buscando, né? De repente você está buscando por um novo emprego ou um emprego. De repente você tem alguma causa nessa nossa maravilhosa justiça. De repente, né, você está esperando aí uma bênção de Deus. Só quem espera uma boa notícia para essa semana, comenta eu. Deixe seu comentário comentando eu. Eu também espero uma boa notícia para essa semana. A semana passada e as 2 últimas semanas, né, foi semana de guerra aqui nesse canal. Semana de tentar entender o que está acontecendo, né, semana também de, né, sacudir a poeira e vambora, porque a nossa luta aqui no YouTube, ela é constante. Ela é constante. E você, enquanto nós, criadores de conteúdo, enquanto a gente não entender que o YouTube não entrega canais, o YouTube entrega vídeos, né, a pessoa vai ficando louca. Eu já aprendi isso há muito tempo, não é? Mas para você ter uma ideia, por que, Fábio, você está comentando isso? É uma luta diária, tá? Para a gente poder, como o YouTube não entrega canais, ele entrega vídeos. Então o que acontece? Para você ter um canal no YouTube, você tem que fazer todos os vídeos darem certo. Ou se aproximarem, ou em dado momento superar esse, uma espécie de meta, né? Um ideal. Não estou falando de recurso financeiro não, tá bem? Então, o que acontece? Um canal, a gente só constrói ele porque todo dia é uma luta. Do mesmo jeito que você sai de casa para poder defender o pão de cada dia, é a nossa luta aqui no YouTube. Todo santo dia. Todo santo dia. E de uma certa forma, né, como eu disse para você, eu também espero, né, que a nossa semana ela seja um pouco melhor do que foi aí as 2 últimas semanas aqui para o canal. Todo santo dia, como eu te falava, é uma luta para a gente alcançar os objetivos, né? Obviamente, as pessoas enjoam da nossa cara, não é? Enjoa do assunto,
Mas a nossa luta continua. Faça sol, faça chuva, cá estou eu. Independentemente se alguém na família está doente, independentemente se eu estou triste, se eu estou feliz, aqui estou eu. Todo santo dia, lutando por esse canal. E acima de tudo, meus amores, eu sei que talvez seria muita prepotência minha falar, estou lutando por um Brasil melhor, ou vou libertar esse Brasil. Não, nunca seria eu, né? Eu sempre disse e repito, nosso canal é uma pequena célula de muitos outros canais, das pessoas que dominam a comunicação e têm essa disposição de levar a verdade, levar o que está acontecendo. E é o outro que é um bom político, é o outro que é um bom juiz, é o outro que é um bom empresário, é o outro que é um bom pastor, é o outro que é um bom cidadão. Então, cada um fazendo a sua parte, aí sim, nós teremos um Brasil melhor. E de uma coisa eu sei, não só defendendo, né, o meu peixe, mas uma coisa eu sei, nós estamos numa guerra. E vencerá essa guerra quem obtiver a informação. E essa guerra, ela será constante. Ela não acaba com a direita voltando para o governo brasileiro. De jeito nenhum. A direita voltando para o governo, haverá a oposição. Muito provavelmente. Feita, né, por partidos de esquerda e, quiçá, partidos de centro. Então a nossa guerra, ela é sempre pela informação. E, como eu disse para você, o meu desejo é que esse canal continue crescendo. Vocês não sabem o prazer que eu tenho em estar aqui com vocês todo santo dia. Na hora que a gente conclui o nosso script, na hora que o roteiro está pronto, eu já troquei de roupa, já penteei o cabelo, falei, agora vai. Vocês não têm noção da alegria que toma o meu coração. Por quê? É sempre um prazer estar aqui com você. Nos dias bons, nos dias ruins, nos dias em que a gente monta um belíssimo de um roteiro e pensa, esse vídeo vai fazer 50 mil views. E o YouTube faz 5 mil views. Mas a gente faz o mesmo trabalho. Com muito carinho, com muito amor. Não tem como distinguir. Como eu disse, tem vídeo que você vai fazer e você vai falar, esse vídeo vai dar 100 mil views. E ele dá 10. Tem vídeo que você acha que vai dar 10, dá 100. Então, como eu estava te falando, né? É sempre uma honra, um prazer apertar o botão de iniciar ou gravação ou iniciar a transmissão. É sempre uma honra. É sempre um prazer saber que você está aí do outro lado ligado comigo. E é de coração mesmo, tá bem? É de coração mesmo que eu falo isso para você agora. Não é, entendeu? Também nenhum tipo de chamada para você colaborar com o meu canal, né? Embora a gente precise, mas calma o teu coração aí. A gente vai falar do Pix daqui a pouquinho, tá bem? Então, para você que assim como eu também deseja, né, uma semana diferente, uma semana um pouco mais tranquila, receba o meu mais sincero voto de que tudo dê certo para você. Que eu preciso também que tudo dê certo para mim essa semana. Essa semana eu declaro na sua vida e na vida desse canal, na minha vida, que essa semana vai ser uma semana abençoada. Depois de tanta turbulência, né? Depois de tanto BO, mas nós vencemos. E nós vamos ter uma semana abençoada por Jesus Cristo, se Deus quiser. Eu tô percebendo que você não tá comentando. Deve ter dormido, né? Eu vou dar uns berros aqui, vou soltar umas vinhetas para ver se você acorda. Enquanto isso, você vai comentando o nome da sua cidade, onde você fala aqui comigo. Bora lá? Hã? Olá, você ligado aqui no A Bordo Notícias, tá na hora de você acordar. Oh!
Tá dormindo ainda, meu chuchuzinho? Vê se acorda. E por favor, comenta o nome da sua cidade aqui. Eu quero mandar um beijão pra você, uma beijoca daquela bem estralada, mas eu preciso que você se manifeste, não é? Eu sei que você estava prestando atenção no que eu estava falando, mas eu pedi, quem quer uma semana abençoada, escreva eu. E poucos escreveram. A Maria Aparecida escreveu eu, o Wolf escreveu eu, o Claudinei escreveu eu, a Joelice Cruz escreveu eu, o Oséias Machado também escreveu. Agora, já que você não quer uma semana abençoada, né, porque você não escreveu, então você que tá me ouvindo, me acompanhando, escreva aí o nome da sua cidade. Vou mandar um beijão aí para a sua cidade, para o seu estado também, meu querido, minha querida de todo o Brasil. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na ditadura já! Já começou! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Acorda! Acorda! Tá esperando o quê? Prender a sua mãe pra você entender onde nós estamos, né? Ainda bem que eu censurei aí, né? Ainda bem que eu censurei, coloquei uns pip. Esse é o Monark, ele esteve lá nos Estados Unidos, o Dino tá processando ele, né? Alexandre de Moraes bloqueou 300 mil reais dele, tá bem? E aí o que acontece? Agora está de volta, né? Pois é, minha gente. E o likezinho do amor, o likezinho do coração, já deixou? Ou ainda não? Se inscreva, ative a notificação e não perca nenhum só conteúdo. Agora eu vou falar do Pix, beleza? Tem o Pix aqui para você dar uma moral pra gente, para você ajudar o canal, para você fortalecer o nosso programa. Qualquer valor que você mandar aí será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, tá bem? Meu querido, não, ela, Antônia Matias. Ô, Antônia, obrigado, mandou 10ão aí no canal. José Barbosa, ô José Barbosa Correia, lá do Rio de Janeiro, mandou 10, né? Valeu, queridão, grande abraço pra você. A nossa querida Antônia também colaborou. Valeu, Antônia. Deus abençoe você, maravilhosa. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Faça você como a Antônia, como José Correia. Manda 10, manda 5, não tem problema. Abençoe aqui o canal. 11 95 275 3898. Bora lá, manda ver, ajude o nosso canal.